Olá, concurseiros altamente qualificados deste país. É um prazer estar aqui com vocês para mais um vídeo da nossa disciplina Raciocínio Lógico. Na aula número 1, a gente viu o conceito de proposição lógica. Foi muito importante ver, então, que é uma frase declarativa. E existem algumas frases, algumas sentenças que não vão se enquadrar. Então, a gente precisa ter bem claro isso na mente. Nem toda sentença vai ser uma proposição lógica. Tá ok? Neste vídeo agora, a gente vai dar prosseguimento a esse conteúdo. Dessa vez, a gente vai ver características e princípios relacionados às proposições lógicas. Iniciando então por essas peculiaridades, as características principais das proposições lógicas, eu destaquei aqui 3 delas para vocês, que é preciso que a gente tenha elas sempre bem em mente, que as bancas examinadoras por vezes tentam nos pegar. Olha só, a primeira delas é que toda proposição lógica é uma oração. O que isso significa? Alex, quer dizer que é uma oração a Deus, ó meu Pai eterno? Não, não é isso. Não é uma oração, uma reza, né? Aqui é a oração própria da língua portuguesa mesmo. E na língua portuguesa você sabe que oração é diferente de frase, porque toda oração necessariamente, vou destacar até aqui de vermelhinho para você, olha, precisa de verbo. Ou seja, toda proposição lógica vai ter um verbo. Mas ao mesmo tempo eu te alerto, olho aberto, olho bem aqui aberto, para o seguinte detalhe. Não, os simples fatos de uma proposição lógica ter um verbo não quer dizer, de uma frase ter verbo, não quer dizer que vai ser uma proposição lógica. Estão lembrados que frases interrogativas, exclamativas, imperativas, todas têm verbo, mas não são proposições lógicas. Pegou? Então, isso aqui é mais uma característica, mas não quer dizer, olha, teve verbo é proposição lógica. Vai nessa, tá? Então, olha, é uma característica. Toda proposição lógica precisa de verbo, é uma oração, tudo bem? A outra característica a gente já conhece, né? Toda proposição lógica é uma sentença, uma frase declarativa. Vai estar declarando algo que permite você um raciocínio, vai transmitir para você um pensamento e vai levar você a fazer um julgamento, né? Julgamento esse que a gente já sabe que é chamado de valor lógico, verdadeiro ou falso, tudo bem? E a terceira característica é essa, toda proposição lógica tem somente um valor lógico, ou verdadeiro ou falsa. Tudo bem? Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Alex, será que isso cai em concurso? Tão fácil, eu entendi, para mim foi tranquilo, moleza, moleza, moleza. Se fosse isso aí concurso, eu passava até para a NASA. Mas olha, vamos ver então se cai ou não cai em concurso. Olha só, uma questão aí da Fundação Carlos Chagas. Sabe-se que sentenças são orações. Olha, já te ajudou aqui, hein? Já é teu amiguinho aqui, a banca examinadora. Já disse aqui que tem sujeito, o termo a respeito do qual se declara algo, e também um predicado, o termo, o que se declara sobre o sujeito. Na relação seguinte, há expressões e sentenças. Olha que ele fez aqui uma diferença, né? Aqui para a Fundação Carlos Chagas, ele já disse aqui que vão haver expressões a gente vai botar aqui de vermelho, deixando claro para você que é o que ele entende que não é proposição lógica, e a gente tem também as sentenças, que ele considera que são as proposições lógicas. Tudo bem? E no final das contas, o seu objetivo afinal de contas, saber quais dessas frases que estão aqui vão ser proposições lógicas ou sentenças. Tudo bem? Então vamos lá. A número 1. 3 mais 9 é igual a 12. É uma proposição lógica? Com certeza, meu amigo. Sim, aqui é uma proposição lógica. Tudo bem? Próxima. Pelé é brasileiro. É uma proposição lógica? Perfeito. Temos aqui, presença de verbo. Temos aqui o sujeito. Tudo isso aqui, o predicado. O que se fala a respeito desse sujeito. Então, mais uma vez. Próxima, o jogador de futebol. Essa aqui não é não, né? Por que que não é?
Por que não é uma proposição lógica? Cadê o verbo? Cadê o verbo? Vimos que é um requisito, é uma característica, né? Que toda proposição lógica tem, ó, verbo. Então a gente precisa sempre estar atento a isso. A próxima, do mesmo jeito, também não vai ser uma proposição lógica. A idade de Maria. Cadê o verbo? Não temos, só está falando aí a respeito do sujeito, então não temos verbo. A próxima, a metade de um número. Mesma coisa, não temos verbo, ó. Não temos verbo, portanto também não é uma sentença ou uma proposição lógica. A próxima, o triplo de 15 é maior do que 10. Ah, aí sim, né? Aí sim. Teve aqui o verbo, ó. Aqui, a primeira também aqui destacou o verbo. Então você perceba aqui, para que você conseguisse resolver essa questão e perceber que a alternativa correta é a letra A, porque só na frase 1, 2 e 6 que a gente tem sentenças. A3, A3, A4 e A5 só são, como disse aqui o enunciado, expressões. Tudo bem? Então você precisava saber dessa característica aí da proposição lógica, né? Que elas têm a presença de verbo. Vamos agora adiante, visto essas peculiaridades que toda proposição lógica vai ter, a gente também vai perceber que elas vão ter que obedecer a alguns princípios. Esses princípios também são conhecidos na doutrina da lógica como leis do pensamento. Toda proposição lógica, então, vai ter que observar esses princípios. Quer dizer, a gente não pode classificar uma determinada frase, uma determinada oração que não segue esses princípios. Tudo bem? Vamos conhecê-los então. O primeiro é o princípio da identidade. Princípio da identidade. O que é que nos diz esse princípio? Ora, uma proposição lógica que é verdadeira vai ser sempre verdadeira. E uma proposição lógica que é falsa vai ser sempre falso. Então é comum um enunciado de prova começar falando assim: uma proposição P que diz Paulo é médico, é verdadeira. Então o enunciado começa dizendo assim. E mais tarde esse enunciado chegar e dizer essa proposição P é falsa. Isso é impossível, porque já vai deixar de ser uma proposição lógica, porque foi dito que era verdadeira, agora não pode se tornar falso, não pode ter essa mudança no âmbito do raciocínio lógico, tudo bem? Então, princípio da identidade. Próximo princípio, princípio da não contradição. Opa, não pode então haver contradições nas proposições lógicas. O que seria essa contradição? Seria o caso de quando uma proposição lógica ela é verdadeira e falso simultaneamente. Quer dizer, nem vai ser uma proposição lógica. Uma frase, né? Uma frase nesse sentido. É como aquele paradoxo, né, que a gente viu, né? Só sei que nada sei. Se você considera essa frase como sendo verdadeira, então você sabe que na verdade você não sabe, ou seja, se torna falsa. Se você diz que ela é falsa, então na verdade você não sabe que sabe. Então, fica um paradoxo. E paradoxo não é proposição lógica, tudo bem? E a última, por fim, é o princípio do terceiro excluído. O que nos diz esse princípio? Olha, nos diz que uma proposição lógica só pode ter dois julgamentos possíveis para ela. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Essas são as únicas opções. Não tem assim um outro valor lógico possível. O valor lógico neutro. Não existe. Não pode uma proposição lógica ficar em cima do muro, né? Então só pode ser ou verdadeira ou falsa. Quer dizer, um terceiro valor lógico que viesse a existir está excluído. Tudo bem? Vamos ver como isso é cobrado em concurso? Primeira questão aí, olha, do CESP. Com relação à lógica formal, julguem o item subsequente. Toda proposição lógica pode assumir no mínimo dois valores lógicos. E aí? Certa ou errada essa afirmação? Muito bem, ela está errada. E por que está errada? Porque ela fala aqui que pode assumir no mínimo dois valores lógicos. No mínimo neco. No mínimo neco. Ela só pode assumir dois valores lógicos, ou verdadeiro ou falso.
Tudo bem? No mínimo, 2 valores lógicos, dá a entender até que poderia ter um terceiro valor lógico, quarto valor lógico. Não, isso seria impossível. E a outra é essa. A frase apresentada a seguir é uma proposição lógica simples. Então a gente vai querer examinar se essa frase abaixo vai ser uma proposição lógica simples. Ah, Alex, quer dizer que existe proposição lógica assim simples? Então existe uma difícil? Não. Então a gente vai explicar o próximo vídeo da gente, os tipos de proposição lógica. Mas vamos ver aqui, vamos se concentrar aqui só nesse aspecto. Saber se essa frase aí, ela vai ser então, no mínimo, uma proposição lógica. Veja, a frase dentro destas aspas é uma mentira. E aí, o que é que você acha? Olha só, vamos ver aqui o detalhe. Perceba que ela tem um verbo, é uma frase afirmativa, está declarando uma informação. Que pegadinha, hein? Na verdade, não é. Ela está errada. Está errada essa questão. Não é sequer uma proposição lógica. E por que não? Porque é um paradoxo, meus amigos. É um paradoxo. Está desrespeitando um daqueles princípios que a gente acabou de estudar. Por quê? Porque diz assim, a frase dentro dessas aspas é uma mentira. Quer dizer, se você considera então que essa proposição, se essa frase fosse uma proposição lógica, com valor lógico verdadeiro, por exemplo, então quer dizer que o que estava ali dentro é falso, é uma mentira. Por sua vez, se fosse falso, na verdade, seria uma verdade. Então perceba que aqui a gente cai no desrespeito àquele princípio da não contradição. Não contradição. A gente então já registra aqui, ó, que está sendo desrespeitado aqui o princípio da não contradição. No anterior, vamos voltar aqui na questão anterior, só para deixar aqui para você, qual é o princípio lógico aqui que está sendo desrespeitado? Qual é? Exato, é o princípio do terceiro excluído. Do terceiro excluído. Quer dizer, só pode ser verdadeiro ou falso. No mínimo o outro, no mínimo não pode. Tá tudo bem? Então, meus amigos, esse foi o vídeo, né, que a gente teve a oportunidade de ver características e princípios das proposições lógicas. Espero que tenham gostado. Se você realmente apreciou esse vídeo, essa aula, por favor, dê o joinha aí, ó, aperta aí no curtir do vídeo. Assine aqui o meu canal, se inscreva no meu canal para receber sempre esses vídeos. Deixe seu comentário sobre alguma questão que você já viu desse assunto, que não entendeu bem, alguma sugestão aqui para a nossa aula, algum vídeo que você queira ver, que a gente com certeza vai dar atenção e vai proporcionar isso para você, tá bom? Um grande abraço e bons estudos!